segunda temporada de Pacificador começou com um episódio bastante introdutório, mas que ao mesmo tempo até que avançou bastante a trama. Se você assistiu ao primeiro recap que eu lancei aqui no canal, você vai lembrar que eu fiquei até que bastante surpreso com quão longe eles foram na reta final do episódio, né? Com o gancho que eles deixaram. E isso me deixou bastante curioso pro segundo. O que eu não esperava é que esse segundo seria uma grande preliminar, porque na verdade ele continua preparando para o que vem a seguir. E apesar do gostinho de que o melhor ainda está por vir, né, que o que importa mesmo tá vindo nos próximos episódios, eu gostei muito desse. Primeiro porque eles trazem um novo rosto muito maneiro, e segundo porque eles dão destaque para um rosto conhecido que merecia ter esse destaque faz tempo. Sejam muito bem-vindos ao canal Gabriel Ávila e a essa série sobre a série do Pacificador, né, onde a gente vai trocar essa ideia episódio a episódio sobre essa segunda temporada. E bom, esse segundo episódio ele serve para continuar esse contexto, essa preparação para a trama atual, né, iniciada lá no primeiro episódio, só que ela não foi completa, porque tem certos detalhes, certos personagens que não entraram na dança, né, no primeiro episódio. E um deles, né, é o foco do começo desse episódio, é o Rick Flag pai, né, que é o interpretado pelo Frank Grillo, que ganha um flashback que serve ali para preencher algumas lacunas, né? Primeiro explicar quem que é esse cara, que ele é o sucessor da Amanda Waller, né, no comando da Argus, uma informação que meio que a gente já sabia, mas a gente tem uma ceninha ali onde isso é dito com todas as letras. E em segundo que ele é pai do Rick Flag Jr., que é o personagem do Joel Kinnaman nos filmes do Esquadrão Suicida. E no último filme do Esquadrão Suicida que ele participou, que é o dirigido pelo James Gunn, que apresentou o Pacificador e tudo mais, ele acabou morto. E tudo isso é meio que explicado e mostrado nesses primeiros minutinhos de episódio para justificar as motivações desse cara nessa série. Porque ele aparece rapidinho no filme do Superman e ele aparece também no comando das criaturas, mas ali como um agente, né? O novo Rick Flag, literalmente, né? O líder desse time. Mas o arco dele, os dramas dele e tudo mais vão ser mais explorados em Pacificador, o que faz sentido, porque afinal de contas é a série do cara que matou o filho dele, né? Que criou essa motivação dele nessa etapa. E eu disse que a gente tem um flashback do flashback porque nessa cena que se passa antes do momento presente, a gente tem o flashback da morte do Rick Flag que aconteceu lá no filme do Esquadrão Suicida. Então a gente tem meio que um inception de flashbacks aí. Enquanto isso, o próprio Pacificador tá tentando esconder o próprio corpo, vamos dizer assim, né, da versão alternativa que ele matou no outro universo, como a gente viu no finalzinho, no gancho final do primeiro episódio. E aí, enquanto ele tá resolvendo essa treta, a gente tem ali novos vislumbres do momento merda que todos os amigos dele, né, o time Pacificador, tá passando. Novamente, a gente vê a Debaio passando os problemas com a esposa dela, né, porque elas se separaram de um jeito que aparentemente não foi amigável, elas ainda parecem ter sentimentos uma pela outra, e ela meio que invade o apartamento da ex sem permissão, né? Tanto pra ver os bichinhos e tudo mais, mas também pra tentar uma reaproximação. E a Harcourt, por outro lado, ela tá indo na farmácia, né? Pra cuidar dos ferimentos que ela tá na cara. E aí ela recebe meio que uma oferta de ajuda, que é a última coisa que ela quer, né, como vai ficar mais claro no decorrer desse segundo episódio, mas o que ela não quer é receber ajuda, ela não quer sair desse lugar onde ela tá. Ela é tão fechada, mas tão fechada que receber uma oferta de ajuda, receber uma mão amiga é um negócio que causa mal pra ela. Então, né, ela dá uns berros com a moça ali na farmácia. E por fim, o John Economos continua nessa tarefa ingrata de vigiar o Pacificador, né? Algo que ele não gosta, porque afinal de contas é um amigo dele. E fica ainda pior porque ele começa meio que ter uma babá. Porque fica ali entendido que a galera da Argus não confia 100% nele pra monitorar o Pacificador, justamente porque eles são amigos e tudo mais, eles têm uma história. E daí o pessoal da Argus manda meio que uma babá pra ficar de olho nele, que é o Langston Fleury, que aí é o novo rosto que eu falei no começo do vídeo, que foi um dos motivos que fez esse episódio valer muito a pena pra mim. O James Gunn já tinha falado que esse personagem surge pra meio que substituir o Pacificador como esse cara boca suja, politicamente incorreto e tudo mais, né? Que era meio que o papel do Pacificador tanto no filme do Esquadrão Suicida quanto ao longo da primeira temporada, principalmente no comecinho. E eu acho que eles escolheram uma pessoa muito boa pra fazer isso, porque o ator escolhido foi o Tim Meadows e ele tem o carisma exato, sabe? É alguém que é muito divertido de se assistir, mas ao mesmo tempo, quando ele fala os absurdos, você fica em choque, ele te desarma do jeito que, assim, tem alguns momentos, algumas piadas ali que eu tive que pausar um pouco pra rir, porque elas me pegaram de um jeito meio desprevenido, sabe? Porque uma coisa que o James Gunn faz muito bem quando ele tá escrevendo esses personagens que são verdadeiros cuzões,
é tornar eles carismáticos e engraçados de uma forma que eles também não estão certos. Você entende que esse cara é um babaca, que é um absurdo o que ele tá fazendo, mas isso não deixa ele menos divertido, sabe? Que é uma parada que eu acho muito difícil de fazer. Porque o normal que a gente vê quando estão construindo personagens assim é cair pra um desses lados, em que ou os envolvidos, o roteiro e tudo mais se esforça muito pra deixar claro, tipo, a gente não gosta desse personagem, ele é chato, não é pra gostar, tá? Pelo amor de Deus. Ou acaba abrindo margem para ele ser mais legal do que eles gostariam. E isso vira todo um outro problema, principalmente nesse momento merda que a gente tá como sociedade e consumidora de cultura pop, em que as pessoas gostam de abraçar os exemplos errados porque eles confirmam discursos escrotos que elas mesmas sentem. Vocês estão ligados, né? E aí eu acho legal que o James Gunn consegue encontrar um equilíbrio. Você sabe que esse cara é um imbecil, um cuzão, mas ele é divertido de se assistir. E aí isso ganha força com a interpretação do Tim Meadows, que é um ator que eu gosto muito, eu acho ele realmente muito bom. Eu não vi ele em muitas coisas como protagonista nem nada, mas como esse personagem, meio alívio cômico e tal, ele tem uma veia certeira que me encantou muito. Principalmente porque ele é muito peculiar, né? Esse personagem que ele faz, que é o Langston Fleury, ele tá ali pra ser a babá do John Economos, e eu gosto muito como ele preenche, né, como o James Gunn escreve esse personagem como algo que é muito mais do que isso, né? A função dele na trama é essa, mas o que torna ele memorável nesse episódio são os absurdos que ele fala, a bizarra condição de cegueira aviária, que começa como uma piada e depois toma um desdobramento na trama que me fez rir muito. Então, assim, pô, legal, Langston Fleury, eu vou amar te odiar daqui pra frente. E justamente no momento em que o Langston Fleury chega pra vigiar a vigia do John Economos, a gente tem um encontro entre a Adebayo e o Pacificador, né? Onde eles meio que trocam figurinhas. Por um lado, ele dá uma resumida no que tá acontecendo, que ele tem um portal que pertencia ao pai dele e tudo mais, e ela dá o toque de que ele tá sendo vigiado pela Argus, pelo Rick Flag pai, e é muito bom que a primeira coisa que ele pergunta é, tipo, ele sabe o que eu fiz? Porque, mano, não tem por onde, né? Só que essa situação toda me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque assim, eles estão tendo essa conversa, né, o Pacificador e a Adebayo, em um local aberto, né, justamente onde uma agência de espionagem tá espionando, certo? Então você tem câmeras neles e tudo mais. E assim, eu achei muito estranho, muito difícil de acreditar que a Argus não pegou a conversa. Assim, tá meio subentendido que o Economos tá se fazendo de besta, né? Que ele tá fingindo que ele não sabe sobre o que eles estão conversando, que o Fleury chega a perguntar e tudo mais. E beleza. Só que assim, ele é um agente que tá operando as máquinas. Não tem outras pessoas, sabe? Essa conversa não vai ficar gravada. O Fleury não poderia fazer uma leitura labial do que tá acontecendo, sabe? Então, eu acho que, assim, corre o risco deles estarem dando uma facilitada, né? Pra trama seguir, que acontece, mas fica com cheirinho de furo de roteiro. Ao mesmo tempo que eles podem estar plantando alguma coisa pro futuro, porque até aqui ficou muito claro que a jornada do John Economos vai ser pra ele tomar coragem e tomar uma posição. Porque ele tá muito dividido entre manter o emprego, que é tudo que ele tem e tudo mais, e ajudar os amigos, né? As pessoas com quem ele gosta, né? Que é meio que o que a Harcourt tá passando, né? E ele não quer passar. Ele não quer ser demitido, ele não quer perder o que ele tem de seguro. Mas todo o enredo desses dois episódios mostram que a jornada dele vai ser meio isso. Vai colocar ele numa encruzilhada, entre ele escolher entre um e outro. E aí eu fico curioso se esse suposto furo não é um roteiro preparando isso, né? O roteiro meio que preparando a Argus ter motivo pra apontar o dedo na cara dele e falar, ó, a gente sabe o que você fez, e aí? Sabe? Meio que virar um ultimato e tal. Não sei. É meio que um benefício da dúvida, porque até o momento só tá parecendo um furo de roteiro, sabe? A agência de espionagem menos espiando o mundo. Daí essa conversa entre o Pacificador e a Adebayo é interrompida pela chegada do Vigilante, que é esse cara que se esforça muito, ele quer muito ser o melhor amigo do Pacificador que ele puder. Tanto que ele foi lá ajudar o cara sem saber o que era. E eu achei muito engraçado nessa cena que quando ele entra, ele percebe que rolou um surubão na casa do Pacificador, e ele fica puto, porque tipo, pô, você não me chama pra curtir, né, pra festa, mas você me chama quando acontece alguma merda, quando você precisa de ajuda. E eu acho que essa é uma reclamação muito válida, tá ligado? Só quem já teve amizade assim, eu acho que todo mundo já teve, mas só quem já passou por isso, de ter um amigo que só é seu amigo quando precisa, entende o que ele tá passando, entendeu? Tudo bem que o Vigilante é esse cara que ele é meio chato, né? Ele se esforça muito pra ser muito querido. Só que assim, pô, isso não dá o direito do cara só chamar ele, sabe? Quando interessa. Então fica aí uma lição de que na vida é melhor você ser um vigilante, sempre pronto a dar uma mão amiga, do que ser um pacificador que nega ao amigo o prazer de mãos desconhecidas.
Só que infelizmente o vigilante é muito bonzinho, não manda o pacificador tomar no cu e volta pra casa e ajuda o cara, né? Então eles passam pelo portal, chegam lá no cadáver do pacificador alternativo, fazem picadinho dele e tudo mais. E nesse momento o nosso pacificador pega o celular do cara. E aí nessa hora a gente tem meio que a gota d'água, o que vai ser a gota d'água pra ele realmente querer adentrar o universo alternativo, porque quando ele vai fuçar no celular do pacificador alternativo, eu vou começar a chamar ele de Pacifica 2, tá? Só pra facilitar. Então, quando o nosso pacificador acessa o celular do Pacifica 2, ele começa a ver fotos e tudo mais e descobre que, na realidade alternativa, ele e a Harcourt são um casal, né? Algo que a gente meio que já tinha ouvido no episódio anterior, que eles citam um vai e vem entre os dois, mas eu acho que ele tava tão focado no pai e no irmão vivo que ele nem registrou isso. E ele vê lá fotos dele mesmo, tecnicamente, com a mulher da vida dele, né? Alguém por quem ele tá super apaixonado, e isso meio que dá uma... pega o cara, ele fica meio, pô... E essa gota d'água vai fazer transbordar no copo dele na festa que acontece mais pro fim do episódio, quando o grupo se reúne, né? Eles se reúnem ali no prédio da Harcourt e tudo mais. E é aquela coisa, velhos amigos se encontrando, dividindo uma cerveja e trocando ideia e tudo mais. E aí num momento, né, mais... reservado, o pacificador tenta trocar uma ideia com a Harcourt, né? Ele meio que sacou, ele fez um raio-x perfeito da situação dela, em que ela tá indo em bares atrás de confusão pra extravasar a raiva, né? E apesar dele entender certinho a situação, ela rejeita ele, né? Como visto lá no comecinho do episódio, ela não quer ajuda, nem de alguém que é próximo dela, de um amigo dela, e ela é super escrota. Fala, tipo, não, o imbecil que sai por aí batendo nos outros é você. E esse diagnóstico dela da situação, de que ele tá querendo meio que se aproveitar do momento de fragilidade dela, que ela nem tem, porque ela não é frágil, o frágil é ele, o idiota é ele e tal. Isso meio que parte o coração dele de vez, que, assim como no episódio anterior, enche a cara e atravessa a porta. E aí a gente finalmente tem o que pelo menos eu tava esperando que aconteceria nesse episódio, que é essa travessia, que é o pacificador indo pra esse universo onde ele aparentemente é um herói amado e tudo mais, e que não aconteceu nesse segundo episódio, que foi uma grande preliminar pra esse momento que aí agora, pô, não tem pra onde eles fugirem no terceiro episódio. Só que antes de encerrar esse vídeo, eu preciso dizer que enquanto o pacificador tava lá na festinha e tudo mais, o agente Fleury tenta invadir a casa dele, né, porque é algo que eles queriam fazer antes, mas eles não confiavam no John Economos, né, eles tinham medo do John Economos meio que dar pra trás, tentar avisar ele e tal, tipo, a lealdade do Economos tá, né, em xeque. Então ele reúne um time de agentes e invade a casa do pacificador para entender o que tá acontecendo por conta própria. E nessa hora, meus amigos, aí a gente tem o destaque merecido da Eagly, ou do Eagly, enfim, a águia do pacificador, que simplesmente ganha um momento John Wick. Na verdade, assim, a primeira coisa que eu pensei foi em John Wick, mas eu acho que a comparação mais justa é O Homem das Sombras, não sei se vocês vão lembrar, que é um filme em que uns adolescentes merdeiros invadem a casa de um homem cego, e na verdade o cara é um psicopata do caralho que começa a caçar eles lá dentro. E é meio que o que acontece, porque a gente tem lá agentes altamente armados e treinados sofrendo na mão e no bico de uma águia. E assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ser atacado por uma ave, mas dá medo pra caralho. Eu tô dizendo isso porque uns anos atrás na praia a gente tava passando perto de um ninho de quero-queros e, mano, tomar um rasante de quero-quero foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Então quando eu vi a Eagly indo pra cima da galera, eu me identifiquei, sabe? Eu falei, puta, coitado desses caras, mano. Quer dizer, não tão coitados, porque aparentemente eles são um bando de arrombados, né? Mas assim, pô... pesado. E é muito maneiro, que é uma cena super divertida. Fico muito feliz que o James Gunn, ele tem agora o direito de aprovar os próprios projetos e dar mais dinheiro pra si mesmo fazer as coisas, porque aí a gente tem toda uma cena de uma águia de computação gráfica arrebentando os caras, e foi muito divertido de assistir. Eu realmente gostei muito. Principalmente porque a cena termina com a Eagly, né, toda pimpona, saindo, com a música tocando alto, e eu preciso dizer que essa canção, que chama Dirty Money, da Aida Maria, tá na minha cabeça desde então. Eu tô ouvindo meio que em looping desde essa cena, porque foi realmente uma parada muito maneira. Pay me all your dirty money, I'm your favorite monkey, watch me go! E é com esse momento de euforia aviária que eu vou encerrando o vídeo por aqui, porque agora, né, fica essa expectativa de finalmente a gente ver o nosso queridíssimo pacificador nesse outro universo, né?
Ele deu uma de Alice e entrou num aparente país das maravilhas, e a gente vai descobrir se essa outra realidade realmente é tão maneira quanto ele acha que é, ou se ela esconde ali uma podridão, uma coisa que não vai tornar tão fácil essa vida dele em outro universo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar nos comentários o seu momento preferido do episódio, quais são suas expectativas, se você gostou ou não gostou, vamos trocar essa ideia e semana que vem tem mais. Forte abraço!